No matter what you are, I will always be with you. Can't you see it in my face, girl? Ooh, don't you? No matter what you are, I will always be with you. Can't you see it in my face, girl? Ooh, don't you? Olá, pessoal! Todo mundo aí dando like, compartilhando mais um vídeo aqui do canal Larry Beatles para vocês. Antes de mais nada, agradecendo a atenção, agradecendo aí quem tem feito comentários, inscrição no canal aqui. Muito obrigado, pessoal. É isso que dá prazer, a gente saber que está falando para vocês, né? É legal compartilhar e saber que tem tanta gente que compartilha desse amor pela música, amor pelos Beatles, né? A importância deles na vida de cada um de nós. Enfim, sigamos juntos aí, uma horinha aqui para entretenimento, uma horinha não, 10, 15 minutos de entretenimento aqui para a gente esquecer um pouco aí das agruras deste papel de brasileiros que a gente desempenha na vida. Bom, hoje eu vou falar de um grupo chamado Badfinger. Claro que todos os Beatlemaníacos conhecem muito bem o Badfinger, né? Estou aqui exibindo uma coletânea da banda chamada The Best of Badfinger, né? Mas também tem aqui um clássico que é o No Dice, alguns aqui só, viu, pessoal? O Strike It Up, que é um dos melhores discos do Badfinger. O Badfinger é o seguinte, gente, olha, eu nunca vi uma história de uma banda de rock tão trágica, eu diria que mais do que trágica, assim, tão azarada como foi com o Badfinger. Meu Deus do céu, gente! O Badfinger é um grupo que existia desde 1961 na Inglaterra. E o que aconteceu? Eles penaram durante vários anos, até que as coisas começaram a melhorar um pouquinho lá por volta de 1966, quando eles passam a se chamar The Ivies. E aí, olha, o Badfinger é o caso típico assim de... Eles toparam com empresários assim muito mau caráteres, entendeu? Que exploraram a banda, não deram o devido tratamento que eles mereciam. E vou dizer para vocês até uma coisa, os próprios Beatles, apesar de terem dado uma força, por outro lado também foram um pouco ásperos em relação ao Badfinger. E por que eu estou falando isso? Bom, por volta de 1968, finalmente o Badfinger foi contratado pela Apple Records dos Beatles, que tinha surgido naquele mesmo ano, né? E depois de muitas audições e manda fita demo para lá, fita demo para cá, os caras conseguiram gravar uma música chamada Maybe Tomorrow pelo selo da Apple. Nessa altura eles já tinham mudado o nome de The Ivies para Badfinger e firmado a clássica formação que eles tiveram, né, que foi o Pete Ham, o Tom Evans, o Joy Molland e o Mike Gibbons. Antes disso circularam alguns outros músicos pela banda, mas esses quatro se firmaram, né, como uma formação clássica da banda, né? E o que aconteceu, né, gente? Eles gravaram essa Maybe Tomorrow, que foi uma música que fez muito sucesso em alguns países da Europa e no Japão, mas não fez tanto sucesso, né, na Inglaterra, ou não fez nenhum sucesso na Inglaterra, e também nos Estados Unidos passou batido. Então, a Apple ficou meio assim, né? Porra, mas né? Por que acontece com esse grupo que não emplaca num lugar, não emplaca no outro? Tem que emplacar aqui na Inglaterra.
E nessas, chegou uma hora que o Paul McCartney meio que perdeu a paciência e falou, não, é o seguinte, vocês vão gravar uma música que eu fiz, Come On and Get It, todo mundo conhece, foi aquela demo na época do Abbey Road, nas sessões do Abbey Road, o Paul gravou essa demo, e exigiu que a banda gravasse essa música exatamente como ele havia preparado na demo dele, ou seja, a versão que o Badfinger lançaria e que faria um enorme sucesso. O Paul tinha razão, afinal de contas, né? Fez um enorme sucesso, foi lançada no primeiro álbum da banda, que foi o Magic Christian Music, em 1970, né? O disco, na verdade, saiu em 69, mas depois ele foi relançado, inclusive com a tal da Maybe Tomorrow, né? Nesse LP Magic Christian Music, em 1970. E aí foi um disco muito bem sucedido. Magic Christian é aquele filme que o Ringo fez com o Peter Sellers, né? E o filme não fez assim tanto sucesso, mas essa música Come On and Get It, composta pelo Paul e gravada pelo Badfinger, fez um enorme sucesso e abriu as portas para o grupo, né? Em 1970 eles lançaram o No Dice, que é esse disco aqui, que é um verdadeiro clássico, que tem No Matter What, essa música que eu tentei tocar aqui no começo, que fez muito sucesso, o disco também foi muito bem recebido, mas acontecia uma coisa assim que era regular. Eles preparavam o disco, né? Mandavam lá o master para Apple Records e a Apple recusava o lançamento, dizendo que eles tinham que melhorar o disco para ele ficar mais produzido, melhor produzido, mais atrativo, piriri, por aí. Isso aconteceu com os 3 discos que a banda gravaria para a Apple. Além do No Dice, teve também o Strike It Up, que foi o melhor disco deles, né? Lançado em 1971 e que tem a participação do George Harrison em 2 faixas, né? Na I Die Baby e também na Day After Day. Day After Day é uma música maravilhosa. Aliás, os 2 compositores da banda, né, o Tom Evans e o Joey Molland, não eram brincadeiros. Os caras, e o Pete Ham, o Pete Ham e o Tom Evans, eles eram muito bons, gente. O Joey Molland compunha também. Eles eram muito talentosos. E o Straight It Up fez um sucesso enorme, né? Até aqui no Brasil o compacto foi lançado. O solo de guitarra em Day After Day é do George. O George iria participar do disco inteiro, mas por causa do concerto para Bangladesh ele teve que cancelar, teve que mudar a agenda dele, não pôde seguir com a produção do álbum e a participação como ele gostaria. E no lugar dele entrou o Todd Rundgren, que estava produzindo o disco. O disco anterior tinha sido produzido pelo Tony Visconti, um grande produtor que viria produzir o David Bowie e muita gente mais, né? E que casaria com a May Pang, alguns anos depois, a May Pang, namorada do John, né? Naquele fim de semana perdido. E o Straight It Up foi um disco muito bem recebido. Nessa altura do campeonato, o Badfinger estava sendo empresariado por um camarada que, se não me engano, se chamava Steve Foley. Eu não sei o primeiro nome se é esse, eu sei que o sobrenome é Steve Foley. Esse Steve Foley era um cara meio suspeito lá no mercado fonográfico, no meio empresarial, artístico, londrino, né? Era o mesmo caso do Alan Klein, né? Tinha gente que falava que o cara era meio sacana, tinha gente que achava que ele era bom. O fato é que, para variar, para azar do Badfinger, esse cara meteria os pés pelas mãos, ele criaria enormes dificuldades e confusões ali contratuais. O fato é que quando o Badfinger foi meio que abandonado pela Apple, que também começou a querer rejeitar o 3º álbum deles, ou o 4º álbum deles para a gravadora, que era o S, né?
É, o Badfinger meio que lançou o disco assim a contragosto, aí enquanto batalhava para lançar esse disco, que a Apple estava rejeitando, mas acabou lançando, o Badfinger assinou um contrato com a Warner. E aí teve uma confusão danada de pagamento de royalties desse Steve Foley para a Warner. Eu sei que foi uma confusão, o grupo entrou numa decadência assim monumental de uma hora para outra e se viu super endividado, com problemas para receber da Warner. A Warner de repente não queria lançar o disco deles também por causa dessas confusões de porcentagem, assim, sabe? A mulher de um deles, se não me engano, a mulher do Tom Evans, começou a querer empresariar a banda. O Pete Ham não gostou, ficou puto e saiu. Depois ele voltaria, eles tentariam ainda, fizeram algumas apresentações ao vivo, mas assim, o azar já estava definitivamente instalado. E por causa dessas complicações todas, o Pete Ham, que já vinha apresentando alguns problemas psiquiátricos, se matou. Pois é. A banda continuaria ainda por 3 anos, mas em função de todas as encrencas e dívidas e tudo mais, e brigas internas, né? O grupo desistiu. E aí, gente, cada um deles foi se virar como pôde. Eu sei que o Tom Evans, se não me engano, foi trabalhar até como taxista, até como... nada contra essas profissões, mas o cara que era músico, que tinha chegado a ganhar ali uma grana... Se bem que assim, era um disparate. Me parece que existe uma conta, vazou um documento aí, há uns anos atrás, era coisa assim, esse Foley pagava para os membros do Badfinger, coisa assim, em média, $6.000 para eles, vamos dizer assim, um salário, né? Enquanto que ele embolsava coisa de 300, 400 mil dólares, tudo em função do trabalho do grupo, de vendagem de discos, captura de royalties, shows e tudo mais. Ou seja, o cara verdadeiramente roubou a banda. E com isso, as brigas todas, eu sei que em 77 eles desistiram. E aí foram trabalhar cada um do jeito que puderam fazer. Em 1982 eles resolveram voltar, colocaram lá um outro membro no grupo, que eu não vou me lembrar agora o nome, e aí gravaram um disco, mas novamente, isso que é o azar, a gravadora implicou, se não me engano, era a própria Warner ainda, né? O contrato deles ficou meio mal resolvido, e novamente a gravadora implicou, novamente o grupo se viu sendo processado pela própria Warner por esse Steve Foley. Eles processaram Steve Foley também. Eu sei que eles estavam devendo assim um horror de dinheiro àquela altura. E o que aconteceu? O Tom Evans se matou também, né? Uma coisa impressionante, o segundo membro da banda em 10 anos que se suicida por causa de problemas relacionados à grana e a desentendimentos internos com o grupo. Um horror, eu nunca vi um negócio desse. E aí depois, com o passar dos anos, os dois músicos sobreviventes foram se alternando com formações diversas, às vezes gravando discos com os nomes do grupo, né? Ou então assessorando relançamentos desses 4 discos, que eu considero os melhores, né? O Magic Christian Music, No Dice, Strike It Up, US. Teve também esse Badfinger de 74, Wish You Were Here também de 74, Airwaves de 79, Say No More, e foi o último disco, Say No More, um título até sugestivo, Não Diga Mais Nada, né? Foi lançado em 83 com aquela nova tentativa. Vários discos póstumos ao falecimento dos 2 membros da banda foram lançados, e até hoje parece-me que o Joey Molland ainda toca, e o Gibbons, eles ainda se reúnem às vezes, fazem alguma excursão, algumas apresentações por pequenos bares e clubes ingleses ou americanos, né?
e vão assim empurrando a vida, sobrevivendo do jeito que eles podem. Mas é uma história assim, eu acho que no começo o Paul McCartney e o George Harrison, que foram os dois músicos que inclusive instigaram a banda a mudar de nome de The Ivies para Badfinger, dizem alguns que por causa do título provisório da With a Little Help from My Friends, que era Badfinger Boogie, né? O John parece que tinha machucado o dedo nas sessões de gravação, então ele tocou com um dedo só e chamou a música de Badfinger Boogie. Eu sei que o grupo, gente, se vocês ouvem, eu recomendo, para quem não tem nada, eu recomendo essa coletânea, The Very Best of Badfinger. Uma coletânea maravilhosa, são 19 músicas, assim. E, inclusive, eu resolvi fazer esse vídeo hoje porque eu fui ouvir essa coletânea aqui e falei, meu Deus, fazia tempo que eu não ouvi o Badfinger. Que coisa maravilhosa, como eles eram talentosos, assim, um power pop muito legal. É uma banda que traz muita influência dos Beatles, daquele som dos anos 60, mas para a época lá, que foi o auge deles, na primeira metade dos anos 70, ali nos primeiros 3 anos, muito impressionante o dom de composição, melodias fortes, uma influência, você vê, muito forte, principalmente do Paul e do George, que foram os dois que de certa forma deram uma força pro grupo, né? Mas ao mesmo tempo também depois que a Apple começou a entrar em decadência, os Beatles começaram a brigar e tudo mais, o Alan Klein também começou a querer cortar verba, diz que a partir de um ponto ele disse que quem ia financiar as gravações do Badfinger seria o próprio Badfinger, que a Apple não ia mais pagar. E os ex-Beatles meio que se distanciaram da coisa, não deram muita atenção mais. E em algumas entrevistas o ressentimento do Pete Ham, do Joy Molland principalmente, né, até entrevistas recentes, você vê que eles ficaram um pouco ressentidos com os Beatles por causa da pouca atenção que lhes dispensaram, né? Bom, ouçam Badfinger, gente, é maravilhoso, é um som maravilhoso, assim, apesar da história trágica, uma das bandas mais importantes, ao meu ver, ali do power pop inglês do começo dos anos 70, né? Eu vou ficando por aqui, volto daqui a alguns dias com mais um vídeo aqui no canal Larry Beatles. Valeu, pessoal, um abração para todos.